Em algum ponto da vida, todos nós já nos perguntamos: será que isso é verdade? Pode ter sido diante de um olhar vacilante, de um silêncio incômodo, de uma explicação boa demais para ser real. Há algo nas mentiras que não se revela pelas palavras, mas pelo espaço entre elas. O corpo, a entonação, a hesitação, os olhos que desviam ou encaram demais. A mentira tem um cheiro estranho, mesmo que às vezes a gente demore a perceber. Mas o que, afinal, é uma mentira? Mentir não é apenas dizer algo que não é verdade. Mentir é esconder. É construir uma versão da realidade que serve a um desejo, muitas vezes inconsciente. E aqui entra a psicanálise. Freud já dizia que o sujeito nunca é transparente para si mesmo. Quando mentimos, mentimos primeiro para nós mesmos, antes de mentir ao outro. A mentira é, quase sempre, um mecanismo de defesa. Ela protege o eu de uma verdade que não pode ser aceita, seja por vergonha, medo, culpa ou desejo. Mentimos para escapar da dor, para preservar vínculos, para não enfrentar o colapso de uma imagem. E por isso, muitas vezes, a mentira é silenciosa. Não está no que é dito, mas no que é evitado, omitido, empurrado para debaixo do tapete. Na teoria psicanalítica, a mentira pode ser vista como um sintoma. Ela surge quando o sujeito não consegue lidar com a realidade que o confronta. É uma espécie de costura psíquica mal feita para tapar buracos no tecido da identidade. E como todo sintoma, ela diz mais do que parece. Freud, Lacan e Winnicott, todos eles, de formas distintas, compreendem que o sujeito vive em conflito com suas verdades internas. E quando essas verdades são intoleráveis, a mentira aparece como solução provisória. Mas há mentiras e mentiras. Há as mentiras defensivas, aquelas que nascem do medo. E há as mentiras manipulativas, aquelas que nascem do desejo de controle. A primeira pode vir de uma alma ferida, tentando se proteger. A segunda de um ego inflado, tentando dominar. E é importante saber diferenciá-las, porque a mentira não está apenas no conteúdo, mas na intenção. Então, como identificar uma mentira? Não existe uma fórmula infalível, mas existem sinais. E quase todos têm algo em comum: a falta de coerência. Um mentiroso constante pode ter a fala fluente, mas há uma falha no ritmo. O corpo desmente a palavra. O olhar que evita ou encara demais, o sorriso forçado, a resposta rápida demais ou lenta demais. O discurso muda levemente cada vez que é repetido. A pessoa se perde nos próprios detalhes. Justifica-se antes de ser questionada. E, principalmente, tenta te convencer, em vez de apenas contar. O filósofo Emmanuel Levinas dizia que a ética começa no rosto do outro. E talvez seja justamente no rosto, essa geografia emocional, que a mentira se denuncie primeiro. Porque o corpo não sabe mentir tão bem quanto a mente. Mas mais importante do que reconhecer a mentira é entender por que ela nos fere tanto. A mentira nos fere porque nos tira o chão da confiança. Ela rompe um pacto invisível entre os seres, o de que partilhamos uma realidade comum. Quando alguém mente, nega ao outro o direito de saber e, portanto, de escolher. A mentira não é só uma distorção dos fatos, ela é uma manipulação da liberdade alheia. E, entanto, todos já mentimos. Às vezes para proteger alguém, às vezes para proteger a nós mesmos. A mentira é humana, mas isso não a torna menos danosa. Ela nos afasta do que somos. Porque para sustentar uma mentira, precisamos construir uma versão falsa de nós. E isso exige energia, cansa, adoece. Nietzsche dizia que o que nos fere não é a mentira que nos contam, mas a verdade que ela esconde. A verdadeira dor não está no engano em si, mas na revelação de que o vínculo foi traído. A mentira revela o grau de medo ou de frieza do outro, e nos obriga a encarar que, talvez, não o conhecêssemos tão bem quanto pensávamos. Lacan vai além. Ele afirma que a verdade tem estrutura de ficção. Ou seja, toda verdade é, em certo grau, uma narrativa, mas uma narrativa que se alinha com um desejo profundo. Já a mentira rompe esse alinhamento. Ela não flui, ela tropeça,
mesmo que pareça elegante. E o mais curioso, quanto mais o sujeito mente, mais distante ele fica de si mesmo. Há algo da alma que se fragmenta nesse processo. Na prática, identificar o mentiroso exige mais escuta do que julgamento. Observar sem pressa. Deixar que a narrativa se revele nas entrelinhas. A verdade é coerente com o tempo. A mentira precisa de manutenção. E o mentiroso crônico está sempre reformando sua história, tentando tapar rachaduras que não param de surgir. Mas o que fazer quando a mentira é descoberta? A filosofia nos oferece caminhos. Os estoicos nos ensinam a não controlar o outro, apenas a nós mesmos. Diante da mentira, temos o poder de escolher nossa resposta, sem ceder à raiva cega, sem cair na necessidade de revanche. Aristóteles falava do meio termo. O caminho da virtude está entre o silêncio cúmplice e a fúria desmedida. Já Kierkegaard dizia que a verdade exige paixão. E talvez seja isso. Escolher viver com verdade é um ato de coragem. Exige que a gente se olhe com honestidade, que abrace nossas sombras, que resista à tentação de moldar o mundo às nossas fantasias. Porque viver na verdade é aceitar que ela, às vezes, dói, mas liberta. Mentir é adiar a dor. Viver a verdade é atravessá-la. No fim das contas, a mentira é um espelho partido. E quem mente com frequência acaba se perdendo entre as próprias versões. Mas quem aprende a ouvir com profundidade, a observar com o coração, a cruzar palavras com silêncios, acaba percebendo. Nem sempre de imediato, mas o corpo sente. O instinto avisa. A verdade tem uma frequência, e quando ela falta, algo vibra diferente. Identificar uma mentira não é mais do que um exercício de lógica, é um gesto de presença, um ato de escuta e, acima de tudo, uma escolha. Não pela desconfiança paranoica, mas pela lucidez amorosa. Porque viver com verdade é, no fundo, uma forma de amar melhor, a si e ao outro. Se inscreva no canal e até a próxima!